Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Para fazer essas soldas hoje, eu vou utilizar essa inversorinha aqui, ó. A inversora de solda ZX7 725 da World Vision. Vamos ver o que ela é capaz de fazer? Essa máquina aqui, ó, ela foi feita para soldagem com eletrodo revestido. Então aqui onde tem esse desenho aqui do porta-eletrodo, você coloca o cabo porta-eletrodo aqui e o cabo com grampo terra aqui, onde está o desenho da garra. Só que no processo TIG, o cabo com a garra terra, eu vou inverter. Eu vou colocar aqui. E o conector que vai no cabo da tocha TIG, eu vou inverter, né? Vou colocar aqui agora. Até agora, os vídeos que eu fiz para vocês, eu utilizei tocha com gatilho. Eu aperto o gatilho e libero o gás e o arco elétrico inicia, ou através de alta frequência, né? Mas essa máquina aqui, como ela não tem válvula solenoide e ela não tem alta frequência, então nós temos que utilizar uma tocha com válvula, sem gatilho. Então aqui na válvula eu abro, o gás sai, olha lá, e eu fecho, o gás é interrompido. E o arco elétrico, ele é aberto por contato, ok? É contato do eletrodo na peça. Eu dou um contato e retiro e o arco inicia. Eu aconselho você a utilizar no mínimo um modelo como esse aqui, que é o modelo 17, modelo padrão HW17 ou 26 com válvula também. Como essa máquina de solda não tem válvula solenoide, você vai colocar a mangueira de gás diretamente aqui no regulador que está montado na válvula do cilindro de gás de proteção. O bocal cerâmico você pode utilizar o bocal número 5 ou número 4. Você também pode utilizar esse difusor porta-pinça tipo Gaslens com o bocal apropriado para ele, número 6 ou número 5. Eu vou deixar o eletrodo de tungstênio 8 mm para fora do bocal, 5,16 polegadas. Para fazer essas soldas, eu vou utilizar um eletrodo de tungstênio de diâmetro 1/8 de polegadas, 3,2 mm, e ele pode ser com sério, cor de identificação cinza, ou com tório, cor de identificação vermelho. Quando você faz a regulagem da vazão de gás ou fluxo de gás lá no regulador, lá no cilindro de argônio, e você regula lá, por exemplo, 8 litros por minuto, pode ser que aqui no bocal não está saindo 8 litros. Pode estar com vazamento na mangueira, pode estar com vazamento na braçadeira lá, e daí não está chegando aqui a quantidade certa de argônio. Então eu aconselho você a utilizar sempre esse fluxômetro manual aqui, porque ele vai te dar a medida exata que está saindo aqui no bocal. E aí você confere se está muito diferente do que está lá no regulador do cilindro, ok? A regulagem agora, eu abro aqui a válvula, né? E vou lá no cilindro lá e abro a válvula. No caso aqui eu vou trabalhar com 5, 6, 7, 8 litros por minuto, e é sempre o topo da esfera que eu vejo a vazão.
De acordo com a norma AWS e o código ASME, corpos de prova para testes de soldagem e qualificação de soldadores são duas chapas de 125 milímetros por 250, formando aqui um quadrado de 250. Essa chapa aqui, ela tem 250 milímetros de comprimento aqui. E aqui tem 125. Então esse corpo de prova aqui, ele deveria ter esse comprimento total aqui, né? Formando um quadrado de 250 por 250. Os primeiros 25 milímetros de solda aqui são descartados. E os últimos 25 aqui também são descartados. Não vão ser utilizados nos ensaios de tração e dobramento. Às vezes vocês vão fazer teste em alguma empresa e como eles não vão fazer os testes de dobramento, tração, às vezes só vão verificar se você sabe realmente soldar ou não. Eles fazem corpos de prova fora de padrão, pequeno como esse aqui. E aí fica mais difícil para você fazer a solda porque você não tem onde estar apoiando a sua mão aqui, o que é muito importante em soldagem TIG. Então vamos ver como que a gente vai fazer aqui. Em soldagem TIG é fundamental o apoio. Eu preciso de apoio para me fazer a solda e manter a distância aqui do eletrodo de tungstênio sempre a mesma, firme. Eu não consigo fazer essa solda aqui com a mão no ar desse jeito aqui, ó. Fica horrível, eu não consigo parar a tocha onde eu quero. Então, o que eu faço? Então olha só, uma das formas de você iniciar essa solda aqui, do jeito que está essa chapa aqui, você coloca a tocha aqui no meio dos dedos. No caso aqui eu tenho esse dedal aqui, esse protetor. Eu coloco ele aqui, olha ele aqui, ó. E ele é meu apoio para mim fazer essa solda. Olha só. Eu vou fazendo ela sem qualquer problema. A única dificuldade aqui é que como essa tocha ela é uma tocha que não é refrigerada a água, ela é refrigerada só pelo gás, vai chegar um ponto até aqui mais ou menos, ela vai esquentar bastante aqui, ó. E aí eu não consigo mais segurar aqui, queima meus dedos. Então eu mudo a posição aqui, certo? Pego ela aqui agora, mais embaixo aqui, e com o dedo aqui ainda, tá certo? Eu continuo a fazer aqui a minha solda. Continua ainda fácil para mim fazer, ó. Olha lá. Pode ser assim, ou eu também posso apoiar agora. Coloquei o dedal aqui nesse dedo aqui meu, né? O mindinho. Apoio ele na chapa embaixo lá e também consigo fazer aqui, ó. Eu sempre estou com apoio, ó. Também é possível fazer assim. Em corpos de prova maiores, nós precisamos fazer pontos de solda a cada 75 milímetros, isso de acordo com a norma. Eu prefiro utilizar esses batoques aqui, porque eles não danificam o outro lado da raiz. E também eu faço uma guia no batoque para colocar a vareta de adição. Uma outra alternativa quando você tem chapas fora de padrão, né? Bem estreitas aqui, eu ponteei uma chapa aqui do lado, né? E utilizando aqui o dedo médio, coloco o meu protetor no dedo aqui e vamos
soldar com essa técnica aqui. O dedo médio meu ele é a referência aqui, para manter o eletrodo sempre à mesma altura e fazer o movimento. E esse material aqui vai evitar que queime o meu dedo. Quando chegar por aqui, eu paro e retiro esse batoque aqui, ok? Bom, para iniciar a solda aqui, coloco aqui entre os meus dedos. Aqui é a guia onde eu coloco a vareta, apoio o meu dedo aqui, o dedo polegar, e lá vou eu, né, fazendo a solda aqui. É importante observar que a vareta tem que ficar livre aqui dentro, ela não pode ficar justa de forma alguma. Se durante a soldagem fechar, troca a vareta, pega uma vareta mais fina imediatamente. Não continue a solda com a vareta mais grossa não, utilize a vareta mais fina, sempre folgado aqui. O passe de raiz aqui eu vou fazer aproximadamente aqui com 85, 90 amperes aqui. Eu coloquei uma luva mais grossa que eu utilizo para a solda MIG-MAG para não queimar a minha mão. O arco elétrico é aberto por contato do eletrodo de tungstênio na peça. Inicie colocando a vareta de um lado do bisel e leve ela até o outro bisel. Mantenha a vareta de adição sempre alimentando a poça de fusão. O arco elétrico foi aberto por contato. Observe como a poça de fusão é levada de um lado ao outro do bisel. Esse momento aqui você derrete bem a poça de fusão para ela penetrar. Tome cuidado aqui para ela não escorrer. Aí então coloque a vareta de adição na poça de fusão e vá avançando. Sempre procure manter a vareta de adição em contato com a poça de fusão. A partir daqui a tocha esquenta muito, então eu vou mudar a posição da minha mão na tocha. Veja como ficou a penetração da raiz até aqui. Bom, aqui eu fiz uma remoção de material aqui para poder fazer a emenda e não ficar falha lá do outro lado da raiz. Aqui é onde foi feita a remoção de material, eu derreto bem aqui para formar uma poça de fusão e só então eu coloco a vareta de adição. E depois vou mantendo ela e avanço. Vamos ver agora com uma outra lente. A abertura aqui foi por contato, né?
abertura do arco elétrico. Derreta bem a poça de fusão, não tenha pressa para colocar a vareta de adição. E aí sim, só quando a poça de adição derreteu bem é que você coloca a vareta. Aqui nessa vista de lado da emenda, do lado de trás da raiz, você consegue ver perfeitamente a hora que é chegada a hora de colocar a vareta de adição. Aqui escorregou, isso aqui é perigoso porque pode ficar ponta da vareta do outro lado. Precisa tomar cuidado para não deixar a vareta escorregar. E a vareta também ela fica para fora, né, da chapa. Você pode trabalhar com meia vareta, metade para dentro, metade para fora, ou a vareta inteira fora. E vai depender de como está ficando a sua raiz. E mantenha a vareta sempre em contato com a poça de fusão. Veja mais uma vez aqui. Agora, uma outra vista, a poça de fusão sendo derretida, e aí sim, colocando a vareta de adição. Agora sim está melhor, a vareta de adição está o tempo todo em contato com a poça de fusão, porque quanto mais você conseguir manter a vareta em contato com a poça de fusão, mais lisa vai ficar a solda do lado de trás e a possibilidade de falha vai ser bem menor. Agora o passe de reforço e o passe de acabamento eu vou fazer com a capacidade máxima da máquina aqui, 125 amperes. Para fazer os passes de acabamento, eu vou usar esse difusor porta-pinça aqui tipo gas lens de diâmetro maior e com o bocal também apropriado para esse tipo de difusor número 10. Agora eu vou deixar o eletrodo de tungstênio para fora do bocal 3/8 de polegadas ou 9 milímetros e meio. Cada divisória dessa aqui equivale a 1,16 polegadas ou 1,6 milímetros para nós aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente aqui, 6,16 é igual a 3/8, que é igual a 9 milímetros e meio. Agora eu venho aqui e travo ele aqui para ficar sempre a mesma medida. E agora eu coloco aqui com exatamente 9 milímetros e meio ou 3/8 de polegadas. Aperto a capa aqui agora. Ok. Eu vou utilizar uma vazão aqui de 6 litros por minuto. Olhando aqui no topo da esfera. Aqui é o início do segundo passe, chamado passe de reforço ou passe quente. Esse início aqui ele é um pouco desconfortável, porque o bocal ele está literalmente no ar. Só o seu dedo está apoiado para fazer o movimento. Mas como eu disse antes, esses 25 milímetros iniciais aqui serão descartados nos ensaios de dobramento e tração. Tenham cuidado de quando colocar a metal de adição,
deixar a poça de fusão nivelada com a chapa. E aí sim, agora o bocal já está podendo encostar no cordão de solda. E aí vai ficar mais fácil para fazer o movimento agora, porque você vai utilizar o bocal como apoio. Caso você necessite fazer uma emenda, porque acabou a vareta de adição, por exemplo, aqueça bem a poça de fusão no final do cordão que você interrompeu e só então coloca a vareta de adição. Aí a vareta de adição você pare ela, né? Pode deixar ela parada e vai só derretendo ela. Isso se for o suficiente para encher aqui e nivelar nesse passe de reforço. Quando for uma chapa mais grossa, você vai direto, aí não precisa se preocupar com isso. E aqui o bocal está encostado, ó. Ele está encostado no cordão de solda para ajudar a fazer o movimento. Eu coloquei o alicate de pressão aqui para facilitar, para mim dar o início aqui, ó. Com o início aqui eu vou começar literalmente no ar mesmo. Aí eu vou vir até que eu consiga encostar o bocal. Quando eu conseguir encostar o bocal, eu vou fazer esse movimento aqui. Com a vareta no centro, parada, eu só vou trazendo o eletrodo até aqui, ó, até o final do bisel aqui e aqui, até bater nele. Eles são a minha referência. E a vareta sempre no centro. Vamos ver agora através da lente escura, né? Olha lá. Você derrete embaixo, forma a poça de fusão, coloca a vareta, fica com ela parada, vai fazendo movimento de oscilação até que você consiga apoiar o bocal no cordão de solda para facilitar esse movimento. Esse início sempre é um pouco ruim de se fazer. Agora sim, o bocal encostou, agora fica mais fácil. Veja aqui nessa vista que o bocal está encostado lá na peça, facilitando fazer o movimento. A minha mão está livre, né, não está encostada. Eu seguro a vareta de adição em cima, parada, né, e só alimento, só empurro conforme a necessidade. Os procedimentos para fazer uma emenda num passe de acabamento são os mesmos que eu falei anteriormente. Derreta bem, forme a poça de fusão no final do cordão anterior. Só então coloca a vareta de adição. Aqui também eu estou utilizando a técnica mão livre nesse passe de acabamento. E aqui a saída quando se utiliza uma tocha com válvula. Aqui é o passe de acabamento. Observe porque é importante que no passe anterior, o passe de reforço, você deixe ele nivelado com a chapa. Agora basta colocar a vareta de adição e com ela parada fazer esse movimento de oscilação aqui. E o bocal está apoiado no cordão de solda, está encostado. Nesta posição de soldagem aqui, a vertical ascendente 3E, talvez seja mais vantagem você utilizar essa técnica aqui, a técnica bocal colado. É só colocar a vareta lá e fazer esse movimento aqui e a solda fica com um acabamento belíssimo. Veja como a técnica bocal colado acaba facilitando fazer a solda nessa posição. Como você encosta o bocal para fazer ele andar sobre o cordão de solda anterior,
Então você tem uma referência o tempo todo exatamente igual. Por isso ele fica com esse acabamento perfeito aqui. E agora aqui uma limpeza final geral, utilizando uma escova circular com fios de arame. Corpo de prova com acabamento feito com a técnica mão livre. E aqui o lado de trás. E aqui o passe de acabamento que foi feito com a técnica bocal colado. Lembrando que sempre fazemos a limpeza, né? Aqui o primeiro passe, o passe de reforço. Cada passo que nós vamos fazer a limpeza com a escova rotativa também. Em solda TIG tenha em mente o seguinte: nós sempre utilizamos 3 L's: limpeza, limpeza e limpeza. E aqui o lado de trás da solda, o lado de trás, o lado da raiz. Ok, pessoal, muito obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Muchas gracias por tomar su tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Thank you for watching. See you in the next video.